tá? A gente inicia hoje, então, a parte dos membros superiores. Começando pela mão, tá? A nossa mão e punho, o total na quantidade de ossos, são 27 ossos, tá? Divididos, então, em 3 grupos. As falanges, que é essa parte aqui, os nossos dedos, tá? Do segundo ao quinto, a gente tem 3 falanges. No primeiro, são 2, tá? Dá o total de 14 falanges. Os metacarpos, que é a nossa palma da mão, é esse osso mais comprido. A gente tem 5, tá? 5 metacarpos. E os ossos do carpo, que são esses aqui embaixo, pequenininhos, são 8. Total, então, a gente fecha em 27 ossos. Além dos ossos, a gente tem as articulações, tá? Interfalangianas, entre as falanges. Em cada dedo, do segundo ao quinto, a gente tem a articulação interfalangiana distal e a proximal, tá? No primeiro, a gente só tem uma, porque só tem 2 falanges. Então, é só articulação interfalangiana. Não tem nem distal, nem proximal, tá? Porque só tem uma. Aí a gente não precisa pôr um nome nela, tá? Só aqui, as falanges. É a distal e a proximal, no primeiro. Aqui a gente tem a falange proximal do segundo quirodáctilo, a falange medial e a distal, tá? Distal quer dizer mais distante do centro do corpo. Proximal, mais próxima, tá? Isso que... O distal e o proximal. As articulações metacarpo-falangianas. É a que liga o metacarpo com a falange. Essa aqui. Pode falar se quiser, tá? E a carpo-metacárpica, a que liga dos ossos aqui do metacarpo aos ossos do carpo, tá? Então, essa é a divisão das falanges. Até aqui, tranquilo? Sim. Dos ossinhos da mão, vocês lembram todos, né? Mais ou menos. Uhum. Ai, que bom, então. Então, aqui a gente tem as articulações, o nome delas, tá? Eu coloquei os desenhos para ficar mais fácil. Os ossos do carpo. E aqui, um desenho básico. O número 1. Articulação carpo-metacárpica do quinto metacarpo. Aqui, é a articulação aqui, tá? O 2 é o quinto metacarpo. O 3, articulação interfalangiana proximal do quinto quirodáctilo. E assim a gente segue, tá? Eu deixei essa daí como exemplo. Então, a radioimaginologia do quirodáctilo, do dedo. Para a gente saber que o raio-x do dedo ficou bom, o que eu não posso cortar? Só que essas imagens aqui que eu consegui, foi as únicas que eu consegui, mas elas não estão certas. Já aviso vocês, tá? No perfil, ok. Tá aqui as 3 falanges, tá? O metacarpo no perfil a gente não consegue visualizar. Mas no APA ou no AP, a gente precisa deixar ele nítido, que seria isso aqui, ó. Pra gente fazer um raio-x de dedo, a gente vai pegar até os ossos do carpo. Toda essa parte aqui, tá? As 3 falanges e o metacarpo. Se cortar o metacarpo, o exame tá errado. Não pode acontecer de a gente cortar o metacarpo. Em hipótese nenhuma, tá? O único que vai aparecer com 3 divisões ósseas é o primeiro quirodáctilo, porque ele só tem 2 falanges, né? Falange distal, falange proximal e primeiro metacarpo.
tá? Esse aqui tá ok. Mas aqui já foi tudo cortado. Aqui é o detalhe só que eu mostrei para vocês de uma fratura. Aqui tá fraturado, o primeiro metacarpo, e aqui já com os parafusos, tá? Mas essa imagem aqui tá errada, do PA. Então, aqui a gente tem uma sequência de imagens, tá? Esse aqui é um PA do primeiro quirodáctilo, tá? Tá certo, não foi cortado. Só ficou a imagem um pouquinho escurinha, tá? Mas não prejudica tanto a visualização. Essa segunda é um perfil, tá? Também ficou boa, não foi cortado nenhuma estrutura. Já essa terceira foi cortado o metacarpo, tá? E a imagem muito, muito escura. Não dá para visualizar bem a parte distal. Então, esse exame aqui ficou ruim. E se vocês lerem depois aqui com calma, observação, cada uma imagem eu coloquei a descrição, tá? Essa aqui, a quarta imagem, é um PA do quinto quirodáctilo, tá? Aparenta que ela tá bem clara, mas é só porque foi passada para cá que ela ficou assim, porque essa imagem tá certa, tá? Essa imagem tá correta. Essa parte aqui que ficou muito clara, eu não consegui acertar essa imagem. E aqui o perfil do mesmo dedo. Então, no perfil, o metacarpo, a gente nunca vai conseguir visualizar ele sozinho, porque vai ficar todo sobreposto. Pode falar. Da sobreposição, né? Sim, porque vai ficar a mão em perfil, então todos os metacarpos vão ficar um em cima do outro. Então, a gente não consegue visualizar ele sozinho no perfil. Só consegue no PA e na oblíqua, tá? Mas ele tem que aparecer na imagem. Não pode ser cortado como essa imagem aqui, a terceira. Até ali tudo bem, então, do dedo? Isso. Tá, daí na próxima eu vou arrumar, então, as imagens para a gente discutir. O contraste e a nitidez. Aqui, então, o raio-x de mão. A gente tem que pegar uma parte, a distal, do rádio da una. Essa aqui ficou muito rente aqui, ó, no processo estiloide da una. Teria que ter deixado um pouquinho mais. E aqui nem apareceu. Então, essas duas imagens aqui não ficaram boas. Além de essa aqui ficar bem escura a parte distal dos dedos, tá? E aqui foi cortado. Então, essas duas imagens aqui ficaram muito ruins. Aqui a gente tem mais duas. Essa primeira tá ótima. Não foi cortado nada. Tá? Pegou bem aqui certinho a parte distal do rádio da una. É essa distância que a gente tem que deixar quando for fazer um raio-x de mão, tá? E sempre a bordinha nas laterais, para não cortar nenhuma parte mole do dedo. Como essa aqui, também ficou boa. Quase aqui, ó, mas não chegou a cortar, tá? Então, essas duas imagens, só a única coisa, essa aqui ficou clara. Muito clara. Teria que ficar um tom assim, ó, de cinza. As imagens de extremidades, todas, tem que ser nesse tom de cinza aqui, ó. Que aí eu consigo ver os detalhes do osso. Tá? Então, para uma radiografia de mão, dedo, punho, cotovelo, braço, tudo, perna, joelho, pé, esse tom aqui, tá? Parte óssea tem que ser assim. Aqui a gente tem um posicionamento e a imagem de raio-x do lado. Esse posicionamento aqui tá totalmente errado. Você sabe que tem que dar uma afastadinha nos dedos, né? Para fazer o raio-x da mão. Olha como fica a imagem.
ela fica, parece que essa parte dos metacarpos, ela fica elevada, parece, como se fosse um cone na mão. Então, ela não fica bem um PA. É como se fosse uma oblíqua, né? Então, essas duas aqui estão erradas, ó. Não foi separado direito. Aqui ficou sobreposto, tá? O correto, então, é assim, ó. A mãozinha bem separadinho os dedinhos, não precisa abrir muito, mas que dê uma distância entre eles. Esse aqui é um raio-x de criança. Conseguiram notar? Ó, a fase de crescimento ósseo. Todos eles, ó. As falanges, os ossos do carpo bem pequenininho. E aqui o rádio ainda em fase de crescimento. E essa também está ok, só que essa já é uma adulta, a mão. Vê a diferença de uma para outra? Sim. Dá para perceber, né? Essa aqui, Que ó. legal. Eu vou passar para vocês também mais para frente uma tabela da diferença óssea de idade da mão. Bem legal aquela. Então aqui a gente tem umas imagens. Ui. Dói. Essa primeira aqui é de criança também, tá? Essa aqui até ficou legal, pela idade da criança, tá? Se fosse realizar esse exame, o médico aceitaria. Mas essa aqui, nem pensar. Além de ter cortado, isso aqui até o paciente não tem culpa, porque é artrose, né? Então ele nunca vai conseguir espichar a mão. Só poderia ter arrumado aqui para não cortar a lateral. Isso aqui então é de artrose, tá? E essa aqui também. Então o paciente nunca vai conseguir espichar os dedos. Fica essa coisa feia mesmo. Esse aqui, o raio-x de criança também, só que ele se passou. Pegou muito radiuna e cortou a partezinha aqui partezinha distal do terceiro quirodáctilo e a lateral do quinto, tá? E aqui não separou os dedinhos dessa paciente. Cruz. Então, essas imagens, a única que escapa, mais ou menos, ainda é essa de cima. Porque aqui não ficou, ela tem que ficar retinha, ó, tá? Não pode ficar obliquada. Parece que tá faltando até osso ali naquela primeira. Na qual? Nessa? Aqui? É. Sim, porque a criança, ele não tem a formação ainda dos ossos do carpo. Isso aqui deve ser é uma criancinha, acho que de 1 aninho e pouco. Não tem ainda todos formados. Essa tabela tem isso. Daí ele aparece de 1 aninho até os seus 18. A de formação óssea que vai aumentando. Aqui, a primeira continua sendo o raio-x de criança, tá? Esse aqui é um raio-x de idade óssea, que é as duas mãos juntas, mesmo nível, a gente coloca o dedão, tá? A parte aqui do rádio da una, do punho, tem que ser as duas na mesma altura. Que isso aqui o médico faz a medição para saber se ele está crescendo de acordo, tá? Esse aqui, 6 dedos. Essa eu que atendi, muito tempo atrás, lá no Centenário. Era o tempo do filme que a gente revelava. Aqui ficou essa parte branca por causa do flash. Que naquela época só tinha flash nas câmeras, né? Era muito ruim conseguir uma imagem boa quando a gente ia bater a foto. Mas essa aqui a paciente tinha mesmo isso. Um dedinho a mais. Nessa imagem aqui embaixo. Foi um raio-x de mão de criança. Só que o técnico não se atentou que a criança fechou a mãozinha e deu o raio igual. Pegou praticamente a metade do antebraço da criança, ó. Então, esse exame é totalmente errado. Em criança, a única coisa que a gente tem que fazer é cuidar muito. No caso, fazer o raio-x, tu fica lá cuidando, olhando para a parte que tu vai radiografar. A criança mexeu, tu nem bate o raio, tá? Que só vai desperdiçar e dar radiação na criança. Essas duas imagens aqui foi cortada.
tá? Cortou aqui o terceiro quirodáctilo, a parte distal dele, e aqui partes moles do segundo. Então, esse exame também não tá legal, e essa aqui ficou muito escura. Então, o principal, tá? Só dedo, quando for fazer um raio-x de quirodáctilo. Tu vai pegar as falanges, o metacarpo e uma partezinha dos ossos do carpo. Para mim saber que eu não cortei nada, tá? Faz tipo um quadradinho aqui assim. Essa é a minha imagem de dedo. Raio-x de mão. Os dedinhos levemente separados, retos, e uma parte distal aqui do punho, do rádio e da ulna. Não precisa ser tudo isso aqui. Até aqui tá ótimo, tá? Esse é o principal que a gente cuida em radiografia de mão e dedo. E se é um PA, a mão não pode estar obliquada. Perfil, o dedo bem em perfil. Não que nem esse aqui, tá? Isso aqui tu nunca me faz na vida, por favor. É um dedo só, tudo bem, mas tu vai deixar todos eles abertos e vai colimar no dedo que tu tem interesse, tá? Não vai baixar os outros e fazer isso aqui. Aqui, quase acertou. Só que ele pegou só meio, ó. Só meio metacarpo. Aqui também, totalmente errado. Cortou. Essa imagem eu repeti de novo. Esse aqui é uma radiografia de mão que é feito em AP, que chama o pegador de bola, tá? É tipo a idade óssea, só que daí é AP. Em vez do PA, é feito um AP. Aqui o detalhezinho, só uma fratura do quinto metacarpo. E essa aqui eu botei só pra gente ver, olha a mãozinha da criança. 3 dedinhos grudados. Uhum. Ele tem 7 dedos. 7 dedos. Uhum. 7 em cada mão, coitadinho. Acontece. Tem crianças que acontece isso. Mas dá para fazer cirurgia, né? Ah, porque Para assim, separar. eles pediram para isso, só que aqui eu não sei se eles conseguiriam tirar algum. Ou se iam só separar os dedos, não sei. Não sei te dizer, porque tá todo junto aqui, ó, formado. É difícil. Então, de dedo e mão, tranquilo? Yep. Uhum. É Sim. fácil. A mão e o dedo é tranquilo. Que não tem muito. É a mão, um PA e oblíqua. De vez em quando um perfil de mão, se tem objeto estranho. E a rotina do dedo, PA, oblíqua e perfil. Tá? Então, os ossos do punho. Para ficar a radiografia certa, nenhuma dessas duas é. Já adianto para vocês. Aqui eu coloquei mais para a gente ver os ossinhos do carpo, tá? E aqui os metacarpos. Então, aqui, revisando o nosso punho, tá? Vai pegar os ossos do carpo, os metacarpos e a parte distal de rádio e ulna, incluindo o processo estiloide, tá? Não pode cortar de jeito nenhum. O punho, então, seria até aqui em cima os ossos do carpo, tá? Aqui tem bem separadinho todos os ossos do carpo, que são 8. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, amato, capitato, trapezoide e trapézio. Tá? Fica mais fácil de identificar eles. Bem mais fácil assim. Para mim saber se foi feito o raio-x, AP ou PA do punho, como que eu vou cuidar? O principal de todos, que tu pode guardar para ti, essa é uma dica minha, tá? Cuida o primeiro quirodáctilo, o dedão. Se o dedão aqui, ó, ele tiver assim, próximo aos outros,
foi feito um PA. Pode virar tua mão aí, ó. Olha, PA, o dedão tá junto. AP, ele abre. Ó, ele abriu para fora. E aqui ele tá junto. Tu cuidar isso aqui, na primeira tu acerta. E o outro a gente cuida é o processo estiloide aqui, ó, da UNA. No PA ele tá para fora, no AP ele fica para dentro. Tá? No principal, eu cuido do processo estiloide e o quirodáctilo. Aqui eu não cuido muito, o ossinho do carpo, tá? Mas é esses dois mesmo. Que aí eu consigo definir direitinho. Aqui a imagem, então. O PA, ele vai aparecer aqui o dedo para dentro, ó, só tu cuidar. No AP, o dedão vai para fora. Então, ele abre. No perfil de punho. Essa aqui foi um perfil que fizeram, simplesmente pediram para o paciente botar a mão lá e deixa assim. Não foi cuidado dos metacarpos, ele ficou à vontade, tá? Perfil correto tem que ficar o rádio e a una sobrepostos e os ossos do carpo todos juntos, também sobrepostos, tá? E o dedão aqui, o primeiro quirodáctilo, tem que ficar em PA. Não pode ficar obliquado, tá? Esse é o principal para a gente saber que o perfil do punho ficou correto. Assim, ó. Ele tem que ficar totalmente perfilado mesmo. Então, aqui é um PA, perfil, oblíqua, externa e oblíqua interna, tá? Esse aqui é feito, tem vezes que o médico pede, eu quero um PA de punho fechado. O que é isso? É o paciente com a mão fechada, tá? Dá pra ver que ele tá com os dedos dobrados aqui, ó. Tá? Também tem vezes que ele pede assim. O desvio radial e o ulnar. O radial, ele vira totalmente pro rádio e o ulnar, o contrário. Então, analisando imagens. Essa primeira é um PA, tá? O exame tá certo. Pegou a grande parte do metacarpo e a parte distal do rádio una e todos os ossos do carpo. Ficou bem perfil, não ficou sobreposto. Tá certo. Esse aqui é o perfil. Esse perfil tá certo. Tem gente que diz, não, não tá certo, ó, ele não ficou sobreposto. Mas nem vai ficar, porque existe fratura, ó. Aqui é uma fratura. E é um raio-x de criança, ó, a formação óssea do rádio. Então, assim, ó, esse aqui a gente nunca vai conseguir perfilar, porque tem a fratura. Esse exame aqui tá certo, tá? Alguém quer falar? Não? Não, Tranquilo? Escutando a aula, Sérgio. Uhum. Então, tá. Esse aqui, ó, um raio-x de punho, também de criança. Tá? Formação óssea do rádio e da una. Só que ele não ficou perfilado. Esse exame, então, não ficou bom, tá? Teria que repetir. Já esse outro, ok. Bem perfiladinho. A parte que a gente precisa visualizar, tudo ok. O contraste também, tá? Os que eu digo tá ok é porque até o contraste ficou bom. Até aqui na descrição eu coloquei, ó, contraste correto, o exame errado devido à obliquidade. E esse outro, contraste correto, o exame está correto, bem perfilado. Tranquilo, punho? O punho principal é o perfil que a gente cuida mais, porque o AP é difícil a gente errar, tá? No raio-x de antebraço. Então, aqui a gente vai continuar no perfil, ele tem que estar perfilado, tá? Na parte do punho.
E o cotovelo, 90 graus no perfil. E o AP, aí no antebraço é AP, não é PA. A gente tem que abrir todo o braço para fora, tá? Bem como tá nessa imagem. A anatomia, então, do antebraço, só para dar uma revisada. E aqui a gente tem mais duas imagens. Do AP, essa aqui ficou muito escura, tá? O contraste dela ficou muito ruim, muito escuro, e essa aqui muito clara. Então, nenhuma das duas serve para ser analisada. Já vai querer encerrar o tempo, não acredito. Tá cedo ainda, já quer. Aqui a gente vê que... Oi? Passou muito rápido, né? Pois é, como que pode? Tá louco? Aqui, ó, a gente vê que não ficou perfilado, tá? Mesmo ele estando muito claro, não perfilou. Aqui a gente tem mais imagens, todas elas com uma fratura. Aqui a fratura e aqui já com a cirurgia. Esse aqui é um AP, tá? Aqui também, a fratura foi distal, foi lá próximo ao punho. Mas conseguiram até... Só que não foi conseguido fazer um AP. Esse aqui é um PA. Como é que eu sei? Porque aqui, ó, ele trançou o osso. Quando ele trança, é um PA. Quando ele fica totalmente aberto, é um AP. Então, essa que é a diferença, tá? Pra gente saber se foi PA ou AP no antebraço. Quando a ulna cruzar pelo rádio, é um PA. Quando ele fica separado um do outro, é um PA, tá? Esse aqui, ó, foi tirado essa parte óssea aqui. E o paciente sobrevive assim. A mão tá colada só essa parte, ó. É muito esquisito ver esse paciente. Porque é só essa parte que é colada no antebraço dele. Esse aqui não tem como acertar. É impossível. O que fez o exame, prof? Foi um acidente de moto e ele acabou perdendo essa parte óssea. Aí eles estão tentando fazer um enxerto. Mas foi colado praticamente a mão do paciente virada, ó. Aqui era para ser um AP. Olha a mão, tá em perfil. Esse aqui é o perfil, a mão tá em AP. Bem esquisito. Sim, fica caído, né? Aham. Então, no nosso antebraço, a gente não pode cortar a articulação do punho e nem a do cotovelo. Esse aqui cortou, ó. Bem pouquinho lá. Até passa, mas é bom deixar um pouquinho mais, tá? Só que tem vezes que o nosso filme, a gente não consegue fazer isso. Lá no DR, a gente tem que fazer em duas partes. É difícil conseguir pegar inteiro, porque o tamanho do detector lá é limitado, né? A maioria dos exames ossos longos é feito em duas partes. Perna, fêmur, húmero e antebraço, dependendo do paciente, é feito também. Mas esse contraste aqui, ó, das duas imagens, está correto. Esse tom de cinza que eu preciso para partes ósseas, tá? Tranquilo, antebraço? Antebraço é só o AP e o perfil. É difícil vir uma oblíqua de antebraço. Muito difícil. No cotovelo, sim. No cotovelo a gente já tem as oblíquas interna e externa. Essa primeira é uma radiografia de cotovelo, um AP normal. A gente consegue cuidar aqui, ó. Cabeça do rádio é isso aqui, tá? Aqui é a ulna. Essa parte está sobreposta à ulna. Tem vezes que o médico manda lá para ti o pedido, eu preciso uma oblíqua de cotovelo para visualização da cabeça do rádio. Esses dias fizeram isso para mim lá. Eles acham que a gente não sabe. Ele quer isso aqui, ó. Que separe a cabeça do rádio da ulna. Aí qual que é essa incidência? É a oblíqua externa. Porque tu vai girar
totalmente o braço para fazer a radiografia. Vai ficar em 45 graus aqui, angulado, para fora. Para mim conseguir dissociar a cabeça do rádio da ulna, tá? E aqui é a nossa oblíqua interna. Tu vai virar o braço, só vira a mão para dentro, tá? Como se fosse fazer um PA de antebraço, que fica bem certinho a oblíqua interna. A anatomia, então, do nosso cotovelo, só para relembrar, tá? E aqui umas imagenzinhas, então, para a gente analisar. As três são perfil de cotovelo. Qual que vocês acham que é a correta? Vocês já tiveram a prática de cotovelo, né? Já. Qual que vocês acham que é a correta? A primeira, a segunda ou a terceira? A gente não teve prática, A senhora. A gente só teve a primeira. teoria. Essa aqui? Não, cotovelo a gente teve. A Não, a de prática? baixo, doutora. A gente estava aprendendo posicionamento, lembra? Sim, eu lembro, a gente fez a da mão, O braço, a mão, o a gente braço, o fez. cotovelo e o húmero, verdade. Assim, ó, o perfil do cotovelo, sempre 90 graus. Isso aqui, ó. 90 graus. Tu vai analisar a imagem de raio-x de cotovelo. Se não ficou 90 graus, tu pode repetir, que o médico não vai aceitar. Ele não quer passando 90 graus e ele não quer menos de 90, tá? Esse aqui ficou muito aberto e esse aqui ficou muito fechado. Então, esse aqui é o nosso 90 graus, o perfil certo, tá? Então, essa é a segunda imagem que é a correta. O perfil é isso aqui, que ele quer, os 90 graus. Aqui, de novo, então, o nosso APzinho, oblíqua externa e oblíqua interna, tá? Então, a externa, sempre a função dela é demonstrar a cabeça do rádio dissociado da ulna, tá? Guardem isso, que vai servir, é uma dica. Isso. Olha como fica bonito a oblíqua externa. Se dá uma fratura aqui, no caso, na cabeça do rádio, a gente consegue ver direitinho na oblíqua externa. E a interna também, ó. Consegue definir ele, só que daí ele está sobreposto à ulna. Tá? Oblíqua externa, cabeça do rádio. Só guardar isso que vocês não se perdem. Aqui mais duas radiografias. Essas aqui ficaram muito ruins. Foi feito bilateral, as duas juntos. O paciente não consegue, fica muito ruim. Porque ele não vai conseguir botar os dois cotovelos juntos. Tem que ter um filme muito grande. E aqui foi cortado. Então, essa segunda imagem ficou ruim, tá? Mas essa aqui ficou boa, a primeira. Aqui nossas imagenzinhas, então. Todas elas bonitinhas. O AP, o perfil 90 graus e a oblíqua externa, tá? Cabeça do rádio bem separadinha. E essa aqui é uma imagem de raio-x de criança. Olha ali, ó. Formação óssea da cabeça do rádio. Bem distante ainda. Uma criança bem pequena. Aqui na descrição eu coloquei, ó, que é de criança, posicionamento correto, contraste correto, ângulo correto de 90 graus no perfil. Essas aqui todas estão corretas, tá? Contraste e posicionamento. Esse cotovelo, flexão aguda, é pra gente ver o olecrano, tá? Essa parte aqui que o médico pede. É muito difícil dar essa incidência, mas existe, tá? Tranquilo o cotovelo? Uhum. Sim. Os membros assim é difícil a gente se atentar muito, por quê? Porque o que tu tem que cuidar? A parte óssea em PA ou em perfil, tá? PA, perfil e oblíquo. É essas incidências que a gente vai realizar. Então, aqui a gente tem um número, tá? Cabeça, e aqui a parte do cotovelo.
Essa primeira, imagem muito branca, tá? Muito pouco contraste. Não consigo definir nada nele, no osso. Assim como nessa aqui. Em cima ficou muito claro e aqui muito escuro. Tá? Foi errado aqui o MAS. E essas outras duas, contraste ficou bom, porém, no perfil foi cortada a cabeça do húmero, tá? Tem fratura. Aqui é a fratura do húmero. A senhora faz com o braço, com o cotovelo dobrado? O perfil, sim. O perfil é